Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, matrizes e sistema lineares. Aula da apostila de matrizes e sistema lineares, 9 páginas, 42 questões. Logo abaixo desse vídeo, na plataforma em que você assiste a minha videoaula, encontra-se a apostila de matrizes e sistema lineares. Baixe a sua apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber o que nós já estudamos em matrizes e sistemas lineares. Eu dividi essa apostila em 3 partes. Parte 1, matrizes, parte 2, determinantes e parte 3, sistemas lineares. Na parte de matrizes, fizemos uma introdução na primeira videoaula. Estudamos representação genérica de matriz, matrizes especiais, soma e subtração de matrizes, multiplicação de número real por matriz, multiplicação de matrizes, condição para multiplicar matrizes. Na parte 2, determinantes, fizemos uma introdução na primeira videoaula de determinantes e estudamos determinantes de ordem 2 e determinantes de ordem 3. Portanto, todos esses tópicos já estudamos em videoaulas anteriores, daí está quicado de verde. E a partir de hoje, nós entraremos na parte 3, sistemas lineares, e serão objetos da aula de hoje: equação, equações lineares, verificação em equação. Se você tem interesse em assistir às videoaulas anteriores de matrizes e determinantes, você pode procurar na minha conta do YouTube, Matemática Professor Gilberto Santos. Procure na playlist Aulas de Matrizes e Sistemas Lineares, e lá você verá todas as minhas aulas anteriores de matrizes e sistemas lineares. Outra opção, procure o meu blog do professor Gilberto Santos. Procure a página Videoaulas de Matrizes e Sistemas Lineares, do professor Gilberto Santos. E lá também você encontrará todas as minhas videoaulas anteriores de matrizes e sistemas lineares. YouTube e blog, 2 plataformas abertas, bem acessíveis e fáceis de usar. Então, como eu já falei, hoje nós iremos iniciar a parte 3 da apostila, sistemas lineares. E como é a primeira videoaula, digamos assim que será uma aula de introdução. Então hoje nós vamos se ater a equações e equações lineares, ver alguns conceitos, definições que são importantes para a gente entender resoluções de equações lineares lá para frente. Então, como eu falei, tópico 1, equação. Tópico 1, porque é o tópico 1 de sistemas lineares da apostila. Esses tópicos batem com os tópicos da apostila. Baixe a apostila para você verificar. E aí, tópico 1, equação. O que é equação? Uma pergunta que nós, professores de matemática, fazemos aos alunos: o que é equação? E a maioria dos alunos não sabem responder. É uma pergunta muito simples e que todos os alunos de escola básica, principalmente aluno de ensino médio, que já está na modalidade final da escola básica, deveria saber responder o que é uma equação. E por não ter muito preciso essas definições, implica em muitos erros por falta de definição, por não conhecer definições. Então, as definições, elas sempre são muito importantes, é algo que eu atento nas minhas videoaulas, sempre colocar, expor as definições. A gente observa que muitos erros são erros de definições. Então, olha só, equação é toda sentença na qual 2 condições. Primeiro, possui incógnita. Segundo, possui igualdade. Se falhar uma das duas, já não é equação. Incógnita. Professor, o que é incógnita? Incógnita é variável, é letra. Esse nome estranho, incógnita, vem lá da Grécia Antiga. Tá? Um nome um tanto estranho mesmo, é de origem grega. Daí ficou esse nome um pouco esquisito. Isso é muito comum na matemática, nomes esquisitos. Mas incógnita, pessoal, nada mais é do que na física chamam de variável. Ou ainda, as incógnitas são letras. Simples assim. Acho que a maneira mais fácil de falar que são incógnitas são letras. Só isso. As letras que a gente utiliza na matemática são chamadas de incógnitas. Pronto. Toda vez que você vê letra na matemática, é incógnita. Incógnitas são letras, letras são incógnitas. Na física, é chamado variável. As variáveis. Bom, cada ciência tem a sua maneira de chamar o nome das coisas, chama-se nomenclatura, o nome dos termos, então, mas é a mesma coisa. Incógnita, variáveis, letras. Tudo é a mesma coisa, beleza? E possui igualdade. Vamos colocar alguns exemplos. E aí aparece o primeiro exemplo. Exemplo A.
x mais 6 igual a 10. Isso é uma equação? Tem letra? Tem igualdade? Tem letra, né? A letra x aí no caso. E tem igualdade. Então é uma equação. Outro exemplo. Exemplo B. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Isso é uma equação? Também, né? Tem letra, a letra x, e tem igualdade. Então, ok, é a equação. Aí alguém pode dizer, professor, mas tem o x elevado ao quadrado ali, ó. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Mesmo com o x elevado ao quadrado, tem letra e tem igualdade. Então, é equação. O fato do x elevado ao quadrado determina que essa equação é um tipo de equação específica, chamada equação do segundo grau. Outro exemplo, exemplo C. X ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Isso é equação? Resposta, é equação. Por quê? Porque tem letra, a letra x, e tem igualdade. Logo, é equação. Professor, mas tem x ao cubo aí. Essa equação, por o maior expoente ser o 3 aqui, ó, x elevado ao cubo, o maior expoente. Então, é chamada equação do terceiro grau. Essa aqui é do segundo grau. E essa aqui não tem expoente no x. Quando não tem, o expoente é o 1. Tá aí, ó, coloquei o 1. Fica implícito, tá? Esse 1. Quando não tem expoente, o expoente é 1. E é chamada equação do primeiro grau. Eu não quero me aprofundar no mérito de grau de equação, porque isso é muito mais para funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Isso se estuda nessas funções. Então não vou me aprofundar nesse mérito. Mas só uma coisa a mais que eu gostaria de falar, além de compreender que as três são equações, porque todas três têm letras e têm igualdade, é que a equação do primeiro grau, por ser do primeiro grau, tem no máximo uma solução. A equação do segundo grau, por ser do segundo grau, tem no máximo duas soluções. E a equação do terceiro grau, por ser do terceiro grau, tem no máximo três soluções. Então isso a gente vai ver daqui a pouco, em exemplos. Guardem isso. Equação tem que ter incógnita, que são letras, e tem que ter igualdade. Guardem isso. Olha só, observações. Primeira observação A. 6 mais 4 igual a 10. Não é uma equação. Por que não é uma equação? Professor, tem igualdade aqui, ó. 6 mais 4 igual, olha só, igual a 10, tem igualdade. Lembra que eu falei que se falhar uma das duas condições, já não vai ser equação? Falei isso agora há pouco. Tem que ter incógnita, que são letras, e tem que ter igualdade. Nesse exemplo A, tem igualdade. 6 mais 4 igual a 10. Mas não tem letra. Então isso não é uma equação. Viu como a regrinha das duas condições do que a equação ajuda? Então, nessa observação A, 6 mais 4 igual a 10, não tem letra. Se não tem letra, falhou numa das condições do que é ser equação. Portanto, isso não é uma equação, é apenas uma expressão numérica. Outra observação, observação B. X mais 6. X mais 6 não é equação. Por quê? Professor, agora tem letra, olha aqui, ó. Tem letra, X. É verdade, tem letra, mas não tem igualdade. E se falhar em uma das duas condições, ter incógnita e ter igualdade, aí já não é equação. Nesse caso teve letra, mas não teve igualdade. Então não é uma equação, é apenas uma expressão algébrica de dois termos, que é chamado binômio. Beleza? Falhou em uma das condições, incógnita e igualdade, já não é equação. Para ser equação, tem que ter incógnita e tem que ter igualdade. Vamos para frente. Equações lineares. Dizemos que 3x mais 2y igual a 7 é uma equação linear nas incógnitas x e y. Já falamos das incógnitas, são letras. Dá para ver muito claramente aqui as incógnitas, olha, x e y na equação. Já falamos o que é equação. Isto é uma equação, tem letras e igualdade. E os coeficientes dessa equação linear? 3 e 2, olha, 3 e 2. Os coeficientes ficam na frente das incógnitas, pessoal. Olha aqui, ó, 3 e 2, ó. 3 e 2, ó. Os coeficientes ficam na frente das incógnitas. Termo independente é o 7. Termo independente é esse termo que fica depois da igualdade, do lado direito da igualdade. É chamado termo independente. Então, como eu falei, essa primeira aula de sistemas lineares, ela é introdutória e daí ela é muito mais para a gente ver definições, conceitos. Então, vão guardando essas definições e conceitos.
Vamos ver outro exemplo. Olha só, 2x mais 3y menos 2z é igual a 10. É uma equação linear nas incógnitas x, y e z. Dá para ver isso aqui, ó. X está bem aqui no primeiro termo, y está bem aqui no segundo termo e z está bem aqui, ó, no terceiro termo, né? Então são as incógnitas da equação. Isso é a equação, tem letras e tem igualdade. Coeficientes 2, 3 e menos 2. Está bem aqui, ó. 2, 3 e menos 2 aqui, ó, incluindo o sinal do 2, ó, menos 2, tá? Então, os coeficientes ficam mesmo na frente das letras, das incógnitas. O termo independente é o 10 aqui, ó. O 10 está sozinho depois da igualdade, para o lado direito da igualdade, então o 10 é o termo independente. Outro exemplo, x menos 5y mais z menos 4t igual a 0. É uma equação linear nas incógnitas x, y, z e t. Já dá para ver muito bem aqui, ó, x, y, z e t, bem aqui, ó. Então, essas são as incógnitas ou as letras dessa equação linear. Coeficientes 1, menos 5, 1 e menos 4. O primeiro é 1. Na frente do x não tem nada, isto é, não tem número. Quando não tem número na frente de uma letra, fica implícito que o número que aí está é o 1. Ó, estou botando bem aqui, ó. É o 1. Então, o coeficiente de x é 1, justamente porque não tem. Tá? Então, fica implícito que é 1. O professor, todas as vezes que na frente de uma letra não tem nada, então tem o número 1. Sim, é isso. Então, vamos lá. Coeficientes. 1, tá aqui, ó. Já falei do 1 aqui, ó. 1. Menos 5, tá bem aqui, ó. Menos 5 na frente do y. 1 na frente do z. Não tem nada também na frente do z, né? Então, vamos pôr aqui, ó. O 1. Se não tem nada, tem o 1. Então, continuando, coeficiente 1 do z e coeficiente menos 4 do t. 1 menos 5, 1 menos 4. 1 menos 5, 1 e menos 4. Certinho, ó. Então, isso são coeficientes, os números que ficam na frente das letras. E o termo independente aqui, ó, do lado direito da igualdade, depois da igualdade, é o zero. Vamos para frente. Pela definição, não são equações lineares. X vezes y igual a 10. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. X ao quadrado menos x vezes y menos y vezes z mais z ao quadrado igual a 1. Vejam, equações lineares têm algumas características próprias. Os termos que contêm as letras se somam. Olha só, 3x mais 2y. Olha, os termos que contêm as letras se somam. Olha aqui no segundo exemplo, ó, 2x mais 3y menos 2z, ó, tá? Se somam ou subtrai. Olha aqui, ó, x menos 5y mais z menos 4. Beleza. Esses exemplos aqui embaixo, olha só, x vezes y, olha aqui, ó, x vezes y, tá? Porque são duas letras, não tem nada entre essas letras, então é multiplicação. Então, é x vezes y igual a 10. Os termos que contêm as letras estão multiplicando, não estão somando. Então, não são equações lineares. Outra coisa, as equações lineares contêm termos de grau 1. Olha só, 3x. Eu falei adiante que quando não tem expoente na letra, esse expoente é 1. Bem aqui, ó. O expoente é 1. Coloquei bem aqui, ó, bem aqui no alto, ó. Então, as equações lineares, os termos têm grau 1, isto é, o expoente é 1. Então, nesse caso aqui embaixo, ó, x ao quadrado, opa, já é grau 2, menos 5x mais 6, bem aqui, ó, grau 2, então não é equação linear. Então, a equação linear, os termos que contêm as letras se somam ou subtraem e são polinômios de grau 1. Isto é, as letras que compõem as equações lineares, elas são elevado a 1. Como esse primeiro exemplo aqui, ó, 3x elevado a 1. 2y elevado a 1. Tá bem aqui, ó, estou colocando. Isto é, nunca é elevado a outro expoente. 2, 3 e assim por diante. O grau de equações lineares é 1. E aqui embaixo, olha, esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Olha, o expoente aqui desse x é 2, então não é equação linear. Esse outro exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos xy menos yz mais z ao quadrado. Olha só, furou duas vezes, olha.
o x ao quadrado aqui e o z ao quadrado bem aqui, ó. Também não é equação linear. Então, em equações lineares, os termos se somam ou subtraem e o grau do polinômio é 1. Isto é, o expoente da letra é 1. Beleza, vamos para frente. Tópico 3. Verificação em equação. Um primeiro exemplo, exemplo A. O número 4 é a solução da equação x mais 6 igual a 10. Pois, fazendo a verificação, e aí, o que foi feito aí? Foi feito o seguinte, ó, foi pego esse 4 para verificar se ele é a solução dessa equação, x mais 6 igual a 10, foi colocado ele, 4, no lugar do x aqui, ó, bem aqui, ó, estou fazendo de vermelho, ó. Substitui, coloca o 4 no lugar do x. Então, x mais 6 igual a 10 vai ficar 4 mais 6 igual a 10. É exatamente o que está aqui embaixo, ó. 4 mais 6 igual a 10. E aí, olha só, resolve essa parte aqui, ó, 4 mais 6. Quanto é 4 mais 6? 10, olha. E ficou 10 é igual a 10. Isso é verdade? Sim ou não? Isso é verdade. Logo, 4 é a solução da equação. Simbolicamente, solução igual a 4. Se a gente pegar um número, substituir na equação e chegar numa verdade, como nós chegamos bem aqui, ó, numa verdade, então esse número é a solução dessa equação. E a gente escreve assim, olha, esse S, bem aqui, ó, é o símbolo do conjunto solução. Todo conjunto é simbolizado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Isso a gente vê lá em Teoria dos Conjuntos, que é outro assunto da matemática. Mas o fato é que é uma letra maiúscula. E nesse caso, como é a solução do problema, então a letra S, S de solução. E como é conjunto, a chavezinha aqui, ó, a chave, e o resultado dentro, que no caso é o 4. O 4 descobrimos que é solução da equação e coloca o 4 dentro. Beleza? Exemplo B. O número 2 é a solução da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, da mesma maneira que foi feito o exemplo A, vai ser pego o número 2 e colocado no lugar do x na equação dada. No caso, essa aqui, ó, x ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 5x. No lugar do x, põe esse 2. Bem aqui, ó. Então, menos 5x vai ficar menos 5 vezes 2. Então, onde tem x, coloca o 2. E verifica se chega numa verdade ou não. É isso. Vamos ver como é que fica. Olha aí, já aparece. O número que a gente está supondo que seja a solução é o 2. Então, fica o 2 no lugar do x. 2 ao quadrado, está aqui, ó. 2 ao quadrado. Menos 5, está bem aqui embaixo, olha. Menos 5. Menos 5x é menos 5 vezes x, tá? Quando a gente tem um número e uma letra e não há sinal entre eles, é porque é multiplicação. Então, menos 5x fica menos 5 e no lugar do x põe o 2, vezes 2. Menos 5x, está bem aqui embaixo, ó, menos 5 vezes 2. Mais 6 só abaixa, né? Não tem nada o que fazer. O igual a 0 também abaixa, não tem nada o que fazer. Tá? Então, onde tem x, colocamos o 2 e vamos fazer a verificação. E aí resolve as potenciações e multiplicações. Potenciações e multiplicações primeiro, depois somas e subtrações. Então, olha só, já aparece a resolução da potência, 2 ao quadrado, 4. A resolução da multiplicação, 5 vezes 2, 10. Abaixa o sinal de menos, daí fica menos 10. Ou faz o jogo de sinal, menos do 5 com mais do 2 aqui, ó. Menos com mais dá menos, que é esse menos bem aqui, ó. Menos do 5 com mais do 2, menos com mais dá menos, que é esse menos aqui, ó. Então, tanto faz como queira, ou faz jogo de sinal, ou abaixa o sinal do 5, já que o 2 é positivo. O fato é que dá menos 10. Depois abaixa o mais 6, depois abaixa o igual, abaixa o 0. Bom, o que resta aí? Apenas subtrações e soma. Então, olha aí. Foi feita essa subtração aqui, ó, 4 menos 10, que dá menos 6. E foi abaixado esse 6 aqui, ó.
e abaixado igual a zero. Bom, o que sobrou? Menos 6 mais 6, dá quanto isso? Dá zero, né? Menos 6 mais 6, aqui ó, menos 6 mais 6. Sinais diferentes subtrai-se e conserva o sinal do número maior. Os sinais do menos 6 e do mais 6 são diferentes, né? Um é negativo, o outro é positivo. Então subtrai-se 6 menos 6, 0. E conserva o sinal do maior. Bom, mas o fato é que 0 não tem sinal, então é só 0 mesmo. E no segundo membro, abaixa o 0 aqui, ó. Então ficou 0 igual a 0. Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. Significa que esse número 2 é solução da equação. Simbolicamente, conjunto solução, aqui o S, ó, conjunto solução, é igual a 2. Então 2 é uma das soluções dessa equação. Professor, uma das soluções... lembra que eu falei logo no início do vídeo que quando se trata-se de equação do segundo grau, e como eu sei que é do segundo grau? Por causa desse elevado ao quadrado aqui, ó, x elevado ao quadrado. Esse tipo de equação tem no máximo duas soluções. Então vamos testar outro número. E aí, olha, na sequência, e ainda, 3 é a solução da mesma equação. Como eu sei? Vamos fazer a verificação. E aí já aparece a verificação, olha. Então fazer tudo o que nós fizemos, só que para o 3. Então, a equação é a mesma, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E no lugar do x, a gente coloca 3. Então, x ao quadrado fica 3 ao quadrado, tá bem aqui, ó. Menos 5 vezes x fica menos 5 vezes 3, tá bem aqui, ó. Mais 6, tá bem aqui, ó. Igual a 0, também tá bem aqui, ó. Ah, professor, é a mesma coisa que nós fizemos para o 2, só que a gente está fazendo agora para o 3. Exatamente. E aí, dessa forma, a gente está verificando se o 3 também é a solução dessa equação. É isso, é exatamente isso. Então, agora, resolve a potência e multiplicação. E aí já aparece, ó, o resultado da potência. 3 ao quadrado é igual a 9. Bem aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Abaixa o sinal de menos do 5. Daí fica menos 15. Ou faz o jogo de sinal, menos com mais menos, acaba ficando menos 15 sempre. Abaixa o mais 6 e abaixa o segundo membro, 0. Bom, o que resta aí agora? Somas e subtrações. 9 menos 15, quanto é? Sinais diferentes subtrai-se. O 9 é positivo, o 15 é negativo. Então subtrai-se. E conserva o sinal do maior. 15 menos 9, 6. E o maior é o 15. Então menos 6. Olha aí. Então menos 6 é o resultado de 9 menos 15. Abaixa o mais 6 e abaixa o segundo membro. Bom, o que resta agora? Menos 6 mais 6. Sinais diferentes, subtrai-se. 6 menos 6, 0. Olha aí o que sobrou. Claro, o primeiro 0 é resultado do menos 6 com mais 6 aqui, ó. Menos 6 mais 6 é 0. Sinais diferentes, subtrai-se. E abaixa o segundo membro aqui, ó. Abaixa o segundo membro, que também é 0, ficou 0 igual a 0. Isso é verdade? Isso é verdade. Bom, se é verdade, significa que 3 é a solução dessa equação. O 3 também, professor? O 3 também. Porque tanto 2 quanto o 3 chegaram em verdades. Olha aqui, ó, tanto 2 quanto o 3 chegaram em verdades. Então, o 2 e o 3 são soluções da equação. Então, a gente escreve assim, ó, conjunto solução igual 2 e 3. Ó. Os dois são soluções. Professor, mas não tem outro número que seja a solução dessa equação? Não, porque ela é do segundo grau. Olha aqui, ó, o x elevado ao quadrado. Então, só tem duas soluções. Quer ver? Vamos testar outro número. Só para efeito de exemplo. Já sabemos que 2 e 3 são soluções. Bora testar um outro. Então, olha só, já aparece aí essa observação. 4 não é a solução da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos verificar. Pois, fazendo a verificação, e aí já aparece o início do cálculo. Vejam que é a mesma equação do segundo grau do exemplo que nós fizemos agora há pouco para o 2 e para o 3. Agora nós estamos testando o 4. Então é só pegar o 4 e colocar no lugar do x. Então bem aqui, ó, x ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado. Já está aqui, ó, 4 ao quadrado. Ó. Menos 5 vezes x vai ficar menos 5 vezes 4. Bem aqui, ó, menos 5 vezes 4. Tudo para o 4 agora, tá?
O 6 abaixa aqui, ó, abaixa o 6. E o 0, que está no segundo membro, que é o termo independente, está bem aqui, ó. Então, tudo certinho. Só que para o 4. Aí resolve a potência e a multiplicação. Olha aí, 4 ao quadrado dá 16. 5 vezes 4, 20. Abaixa o 6. E abaixa o 0, ó. Bom, o que sobra aí? Subtrações e soma. 16 menos 20. Sinais diferentes subtrai-se e conserva o sinal do maior. Então, isso é uma subtração. 16 menos 20 dá 4. E conserva o sinal do maior, que é o 20. Então, menos 4. Ó, apareceu aí, ó. 16 menos 20 menos 4. Abaixa o 6 e abaixa o 0. Esse menos 4 é resultado do 16 menos 20 aqui, ó. O resto apenas abaixa. Abaixa o 6 e abaixa o 0. Bom, restou aí uma outra subtração. Menos 4 mais 6. Sinais diferentes subtrai-se. Então é uma subtração. 6 menos 4, 2. E conserva o sinal do maior. Então vai ficar 2 positivo. Tá aí, ó. 2 positivo. Por ser positivo não precisa explicitar o sinal. E abaixa no segundo membro o 0. Claro, esse 2 é resultado do menos 4 mais 6. Bem aqui, ó. No segundo membro abaixa o 0. E aí ficou 2 igual a 0. Isso é verdade? Isso é falso. 2 não é igual a 0. O que significa isso, então? Significa que o 4 não é a solução da equação. Então, nós chegamos numa verdade utilizando o 2 e o 3 na equação. E daí 2 e 3 são soluções da equação. Mas utilizando o 4, nós não chegamos numa verdade. 4 não é a solução da equação. As únicas soluções dessa equação é mesmo o 2 e o 3. Se você testar para outros números, 5, 6, 7, 8, sempre vai dar falso. E como o senhor sabe, professor? Porque por ser uma equação do segundo grau, tem no máximo 2 soluções. E nós já achamos as duas, 2 e 3. Então, é possível achar soluções de equação apenas fazendo verificação, sem utilizar nenhum outro método. Claro que vocês já aprenderam outros métodos, fórmula de Bhaskara, completar quadrados, equação do primeiro grau, realizar a operação inversa, enfim, mas eu estou mostrando um método que você encontra soluções de equações, seja do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, seja para equações de 2 tipos de letras, que você encontra as raízes apenas fazendo a verificação. E claro, esse método vale para equações do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, enfim. A partir do terceiro grau não tem método de resolução. O método é esse aqui, fazendo a verificação. Isso a gente vê muito estudando cálculo 1, a nível superior. Vamos ver mais exemplos. Olha só, mais exemplos. Observe agora a seguinte equação linear. 3x mais 2y igual a 18. Então vejam, agora eu coloquei uma equação linear, com mais de um tipo de letra. Professor, agora 2 letras, né? X e y. Então, para vocês verem que a verificação ela serve para qualquer tipo de equação. Do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, equação linear, qualquer tipo de equação. Muito possivelmente, a nível superior, você vai continuar estudando ou verificando possíveis soluções de equações, como eu estou ensinando aqui, em cálculo 1. Vocês vão lembrar de mim. Então, olha só. Verificar se, letra A, o par 4 e 3 é a solução da equação. O par 6 e 0 é a solução da equação. E o par 5 e 1 é a solução da equação. Então, vamos continuar fazendo as nossas verificações. Só que agora envolve x e y. E aí, nesses pares ordenados, a gente tem que saber quem é x e quem é y. E aí, olha, num par ordenado como esse primeiro termo é o x e o segundo é o y. E no outro par ordenado, professor, da letra B, também o primeiro termo é o x e o segundo termo é o y. E no terceiro par ordenado da letra C, também, mesma coisa. O primeiro é x e o segundo é y. Então em todo par ordenado, o primeiro termo do par é x e o segundo termo do par é y. É isso, exatamente isso. E a gente vai usar isso para substituir na equação. Nessa equação aqui, ó. E chegar numa verdade ou não. Se a gente chegar numa verdade, o par é a solução da equação. Se a gente não chegar numa verdade, chegar em algo falso, é porque o par não é a solução da equação. Vamos ver isso. E aí, ó, já aparece a resolução da letra A, a equação linear, 3x mais 2y igual a 18.
verificaremos se o par 4 e 3 é a solução da equação acima. Então, lembrando, ó, esse primeiro aqui é x, o primeiro termo é x, e o segundo termo é y. Então, vamos pegar esse x e y e substituir na equação. Então, já aparece aí, ó, bem aqui, ó, 3x é 3 vezes x. Como x é 4, então vai ficar 3 vezes 4. Está bem aqui, ó. O segundo termo, 2y, é 2 que multiplica y. Como y é 3, então fica 2 vezes 3, está bem aqui, ó. Igual a 18, o termo independente, ó, no segundo membro. Está aqui, ó, igual a 18. Então, certinho. É só saber quem é x e quem é y e substituir na equação. No caso aí, x é 4. No lugar do x aqui, ó, põe o 4, tá bem aqui, ó. E o y é 3, bem aqui, ó, 2y. Então vai ficar 2 vezes 3, tá bem aqui, ó, 2 vezes 3, o y é 3. É só substituir x e y na equação. E agora o resto é conta. Primeiro as multiplicações, 3 vezes 4 e 2 vezes 3. Olha aí, já aparece aí, ó, o resultado de 3 vezes 4 é 12, o resultado de 2 vezes 3 é 6. Então, 12 é resultado de 3 vezes 4 e 6 resultado de 2 vezes 3. Depois abaixa igual e abaixa o 18. Bom, o que resta aí? Agora essa soma 12 mais 6, que dá 18. Olha aí. Esse primeiro 18 é resultado desse 12 mais 6. E o segundo 18 é o 18 que baixa daqui, ó, do segundo membro. Bom, ficou 18 igual a 18, isso é verdade? É verdade. Significa que esse par 4 e 3 é solução dessa equação linear. Tá aí, ó, apareceu. Logo o par 4 e 3 é solução da equação. Simbolicamente, conjunto de solução é igual ao par ordenado 4 e 3. Tá? Significa que esse par é solução dessa equação linear. Vamos ver o exemplo B. Exemplo B. A mesma equação linear, 3x mais 2y igual a 18. Agora verificar se esse par 6 e 0 é solução da equação linear acima. Então, de início, como eu falei, saber no par quem é o x e quem é o y. Ó, o 6 aqui é o x e o 0 é o y. Isso é o início de tudo. Daí pegar o x, 6, e substituir na equação. 3x mais 2y igual a 18. Pegar o y0 e substituir também na equação. Então, vamos ver. Olha aí, já aparece, ó. O x é 6, o y é 0. Então, bem aqui, ó, no 3x, que é 3 vezes x, vai ficar 3 vezes 6. Bem aqui, ó. No 2y, que é 2 vezes y, e o y é 0, vai ficar 2 vezes 0. Tá bem aqui, ó. Certinho. Então, substituir o valor de x, que é 6, no lugar do x, tá bem aqui, ó. E substituir o valor do y, que é 0, no lugar do y, bem aqui, ó. Pronto, substitui na equação o valor de x e o valor de y. E o resto é conta. Resolve as multiplicações, 3 vezes 6 e 2 vezes 0. 3 vezes 6, 18. Olha aí, já apareceu, ó. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 0, 0. É esse 0 aqui, ó. E abaixa o termo independente, 18. Bom, o que sobra aí? Essa soma, né? 18 mais 0. Quanto é 18 mais 0? É 18. E aí, olha, apareceu 18 que é igual a 18. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso significa, então, que esse par ordenado é a solução dessa equação linear. Logo, o par 6, 0 é a solução da equação. Simbolicamente, conjunto de solução igual e a resposta dentro do conjunto, o par ordenado 6 e 0. Vamos para o exemplo C. A mesma equação linear, 3x mais 2y igual a 18, verificaremos se o par 5 e 1 é a solução da equação acima. Então, já sabem, olha, no par ordenado, o primeiro é x e o segundo é y. Sim ou não? Então, no 3x vai ficar 3 vezes 5. No 2y vai ficar 2 vezes 1. Vamos ver? Olha aí, apareceu, ó, como eu falei. 3x fica 3 vezes 5, porque x é 5. 2y fica 2 vezes 1, porque y é 1. Está bem aqui, ó, x e y. Estamos verificando esse par 5 e 1 agora. E aí restam as multiplicações, 3 vezes 5 e 2 vezes 1.
3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. Tá aí, ó. Já apareceu. 15 é resultado do 3 vezes 5 aqui, ó. E o 2 é o resultado do 2 vezes 1. Abaixa aqui o termo independente. E aí o que resta? 15 mais 2, que dá 17. 17 igual a 18. Isso é verdade? Isso é falso. 17 não é igual a 18. O que significa isso? Significa que esse par aqui, 5 e 1, não é solução da equação. Então tá aí, ó, o par 5 e 1 não é solução da equação. Então não é verdade que qualquer par que você pegue e substituir numa equação, ele vai ser solução da equação. Não, depende. Se você chegar numa verdade, sim, vai ser solução da equação. Mas se você chegar em algo falso, como foi esse caso aqui, ó, esse par não serviu como solução da equação. Beleza? Então olha só, nessa equação, é a mesma equação para os três casos, ó. Esse par aqui é solução da equação, porque chegou numa verdade aqui, ó. Esse segundo par também chegou numa verdade, ó. Então também ele é solução da equação. Mas esse último par, 5 e 1, ele chegou em algo falso, que foi até 17 igual a 18. Claro que é algo falso, 17 não é igual a 18. Então, o par 5 e 1 não é solução da equação. Então é dessa maneira que se testa se um número ou um par de números são soluções de uma determinada equação. Seja ela do primeiro grau, seja ela do segundo grau, seja ela uma equação linear. Beleza? Olha só, fica esse exercício básico para vocês. Questão 26 da apostila. Procurem na apostila a questão 26. Vocês vão verificar que é exatamente essa questão aqui. Verifique se o par, letra A, 6 e 2 é a solução da equação linear 4x menos 3y igual a 18. Letra B, 3 menos 5 é a solução da equação linear 2x mais 3y igual a 21. Bom, parecido com o exemplo último que nós fizemos agora. Verificar se um par é solução ou não de uma equação linear. Tá fácil, pessoal, não tá difícil. Bom, essa foi apenas a primeira videoaula de sistemas lineares. Na próxima videoaula, nós vamos estudar resoluções de sistemas lineares. Não perca a próxima videoaula. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like para ajudar no nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado.